Não, vou usar. João capítulo 11, vamos ler os versículos 45 até o 57. A gente vive num mundo muito complicado. Atualmente estão acontecendo guerras e muitas coisas assim, revoluções, né, muitos protestos, e a gente costuma dizer que o mundo está polarizado, não só aqui no Brasil, mas em outros países a gente vê a questão política muito complicada, e a gente vai chegando à conclusão de que a gente vive num sistema que é difícil, se não impossível, estar fora desse sistema. Todos os que vão contra esse sistema ou que não são compatíveis com esse sistema, eles acabam prejudicados, muitas vezes excluídos, e a gente se preocupa também até mesmo com a igreja, porque a igreja ela não faz parte desse sistema, um pouco sim, mas não totalmente, porque nós somos autorizados pelo governo a termos os nossos cultos, somos regularizados, existem leis que regulamentam isso, nós estamos dentro dessas leis, mas a gente não sabe até quando, a gente não sabe o que será do futuro, porque o que a gente está vendo aí acontecendo, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, é preocupante, mas ao mesmo tempo, Jesus disse que quando nós estivermos vendo esses sinais, é para nós nos alegrarmos, porque a volta dele está próxima. E aqui nesse parágrafo de João que nós vamos ler, nós vemos justamente isso acontecendo com o Senhor Jesus, de forma que ele estava incompatível com esse sistema, e por isso eles estavam planejando tirá-lo, cortá-lo fora, prendê-lo e até matá-lo. Mesmo depois dele fazer tantas coisas boas, fazer o bem para todos, dele ter acabado de ressuscitar um morto de 4 dias, e a reação das autoridades, daqueles que deveriam apoiar, que deveriam reconhecer o poder de Deus em Jesus, a reação deles foi querer cortá-lo desse sistema. Então convido os irmãos para ficarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ler os versículos, João capítulo 11, versículos 45 a 57. Estava marcando ele aqui, acabei perdendo. Diz assim a palavra de Deus: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo
os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a festa, a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, para que nós possamos entender, interpretar e aplicar em nossas vidas, Senhor, a Tua preciosa palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos esse privilégio, nós temos esta liberdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, nos colocou no coração o interesse de ouvir e de aprender a Tua palavra. Então, Senhor, estamos aqui diante do Senhor, auxiliados pelo Teu Espírito, para que o Senhor fale em nossos corações. Pedimos que Tu nos ajudes. Ajuda, Senhor, aqueles que não podem estar aqui, aqueles que estão doentes, que já foram mencionados em oração, que Tu estejas com eles também. Sim. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Incompatíveis com o sistema somos nós, os filhos de Deus, e Jesus, Ele é quem veio para nos reunir, como diz aqui em um dos versículos que nós lemos, disse que no versículo 51, diz que ele estava para morrer, né? E no 52 diz que ele estava para reunir em um só corpo, no versículo 52, em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então Jesus veio e ele teve, né, a vida dele, o seu ministério, tudo que ele fez, tudo que ele falou, teve um impacto muito grande, tanto que até hoje, há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, isso ainda está refletindo, né, o que Jesus falou, o que Jesus fez, a sua vida, o seu ministério. Então aqui nós vemos que existem algumas naturezas conflitantes nos filhos de Deus, que fazem com que eles não sejam compatíveis com esse sistema que está no mundo hoje. E a gente fala que é o mundo de hoje, mas sempre foi assim. Tanto que nós vemos aqui, já no tempo de Jesus, isso acontecendo. Primeiramente, nós vimos aqui nos versículos 45 a 47, que os filhos de Deus são incompatíveis com esse sistema, porque eles acreditam em coisas sobrenaturais. Nós, os filhos de Deus, acreditamos em coisas sobrenaturais. Aqui nesses versículos diz que alguns judeus que tinham ido lá para visitar Maria e Marta, quando eles testemunharam aquele grande milagre de Jesus ressuscitando Lázaro, que já estava morto há 4 dias, foi um grande milagre. Muitos que foram lá, muitos dos judeus que foram lá visitar e ver o túmulo e consolar as irmãs, se converteram, ou pelo menos, como diz aqui, eles creram em Jesus. Mas outros não. Outros, eles simplesmente foram relatar para os fariseus o que tinha acontecido. Foram lá os principais sacerdotes e aos fariseus, tanto que quando eles ficaram sabendo o que aconteceu,
eles convocaram o Sinédrio, o seu grupo ali de líderes religiosos, os juízes daquele tempo, e eles tinham que tomar uma decisão. Eles começaram a falar entre si: o que nós estamos fazendo? Ou, de certa forma, eles poderiam estar dizendo: o que nós estamos deixando de fazer para que esse Jesus, ele faça tantas coisas, opera tantos sinais? Se nós deixarmos assim, o negócio vai por água abaixo. Como se eles estivessem dizendo que o que Jesus estava fazendo não estava dando para eles, um bom resultado. Eles achavam que então logo viriam os romanos, porque naquele tempo de Jesus era um tempo em que estava em vigor o que nós chamamos de Pax Romana. Até naquele tempo eles chamavam isso, a Pax Romana durou mais ou menos 200 anos, esse período. Era um período na história em que houve, pelo menos naquele mundo que estava conquistado pelo Império Romano, havia uma paz, havia uma estabilidade econômica e política que gerou para muitas pessoas prosperidade. Era assim um momento na história em que as pessoas, parece que todos estavam contentes, menos, é claro, os escravos, menos aqueles que sempre estão por baixo, sempre aqueles mais pobres, eles estão sempre sofrendo. Mas aqueles que tinham algum recurso, os pescadores como Pedro, Tiago, João, o André, os coletores de impostos como Levi, como o Zaqueu, aqueles líderes religiosos, aqueles fariseus, saduceus, para eles estava tudo bem. E até foi bom porque que Jesus tenha vindo nesse tempo desta estabilidade política e econômica, porque também isso favoreceu o progresso do Evangelho. Não seria possível o que Paulo fez, ele ter viajado para tantos lugares para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho de Cristo, se não fosse a Pax Romana. Se o mundo não estivesse dominado pelos romanos, vocês acompanharam aí quando a gente estava falando sobre o livro de Atos, quantas vezes Paulo apelou para a lei romana, para ele sempre se declarava cidadão romano. Isso evitava que ele fosse preso injustamente, que ele fosse açoitado injustamente, e também no final ele apelou para o próprio César para ser julgado, porque ele sabia que ali em Cesareia ele não teria um julgamento justo. Então era nesse tempo em que Jesus vivia, e esse sistema estava bom para os sacerdotes, para os fariseus, para a maioria dos judeus. Então por isso que talvez aqueles que não creram, mesmo vendo o milagre que Jesus fez, foram correndo contar para os sacerdotes, principais sacerdotes e os fariseus. Então eles se reuniram, uma reunião mais política do que religiosa, e eles então estavam com medo que Jesus, atormentando ali o sistema, fosse tirar aquela paz e eles perdessem o seu lugar. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque nesses versículos diz que alguns creram, alguns dos judeus creram. Apesar de tudo isso, alguns creram. E era assim mesmo. Jesus sempre disse que muitos seriam chamados, mas poucos os escolhidos. Mas esses que creram, eles creram nesse caso aqui porque eles viram um grande milagre, eles viram sinais. E é assim então que os filhos de Deus respondem às maravilhas de Deus, aos sinais de Deus. Eu e você também cremos porque nós vimos alguma coisa de sobrenatural. Eu não cheguei a ver um milagre como a ressurreição de Lázaro, mas alguma coisa me chamou a atenção. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu conheci a palavra de Deus, eu era adolescente, começando a ler a Bíblia, eu já percebi que tinha alguma coisa sobrenatural. Eu entendia que a Bíblia estava falando para mim, que a Bíblia me conhecia, aquilo que estava sendo dito era para mim.
Então eu passei a crer. E cada um dos irmãos com certeza tem alguma história, mas nós somos filhos de Deus porque nós cremos em coisas sobrenaturais, e isso é incompatível com esse sistema. Nós acreditamos que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, mas o mundo, o sistema desse mundo é propenso mais a acreditar que o mundo é resultado de uma evolução de 14 bilhões de anos, quase 14 bilhões de anos. Teve uma grande explosão e aí veio formando, a poeirinha foi juntando, até formar o planeta Terra e todas as coisas. E nós antes éramos uma simples ameba, uma pequena célula, que foi evoluindo, e isso demorou 14 bilhões, 13,8 bilhões, quase 14 bilhões de anos. Mas nós não acreditamos, e depois passamos pelo macaco, e tudo isso. Mas essa ideia, na verdade, ela veio 200 anos atrás com Darwin, Antes disso, não se questionava o que Deus dizia na Bíblia. Mas nós continuamos acreditando. Inclusive eu comecei a ler a Bíblia por causa disso, porque eu aprendia na escola que o homem veio do Neandertal, do macaco, foi evoluindo, aquela história toda, e na Bíblia a minha mãe me contava história dizendo que não, foi que Deus criou Adão e Eva, foi em 6 dias, no 7º Deus descansou, e assim por diante, E eu falei, mas por que a Bíblia fala uma coisa e no livro da escola fala outra? Aí eu comecei a ler a Bíblia por curiosidade, e foi aí então que eu conheci a palavra de Deus. Mas nós acreditamos no que a Bíblia diz. Nós acreditamos que Deus formou um povo a partir de um só homem. Deus escolheu Abraão, e depois, dentre os descendentes de Abraão, Deus escolheu Israel, que se formou lá um povo no Egito. Deus tirou esse povo do Egito, abriu o Mar Vermelho para esse povo passar, colocou esse povo lá na terra prometida, lá em Canaã. E Deus foi conduzindo Israel na história, e uma das principais funções desse povo de Israel era mostrar ao mundo que existe só um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que depois veio nos visitar por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus, depois de morto e ressuscitado, subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo, o outro Consolador que veio no lugar dele, que está presente hoje entre nós. É nisso que nós acreditamos, e isso é incompatível. Em Hebreus capítulo 11, versículos 3 e 6, nós lemos que, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E pulando para o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós temos fé, nós acreditamos em coisas sobrenaturais, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. E Jesus veio para nos reunir, e hoje estamos reunidos em um só corpo, com nós que somos gentios, junto com os judeus que creram em Jesus, formamos um só corpo, que é a igreja, a noiva de Cristo. Mas esse crer, essa fé, ela não é igual para todos. Porque nós lemos aqui, por exemplo, em João capítulo 2, versículos 23 a 25, que Jesus, ele fazendo muitos sinais, muitos judeus, ele estava lá em Jerusalém, nas festas lá em Jerusalém, ele pregava no templo, ele fazia milagres. Então muitos judeus
criam nele, muitos dentre os judeus creram nele. Mas aqui nesses versículos de João, capítulo 2, 23 a 25, no finalzinho ali do versículo 25, diz que Jesus, ele não se confiava muito a eles, apesar de eles terem crido. Mas por que, né, se eles creram? É porque nem toda fé é igual. Vocês sabem, né, que Tiago disse que até os demônios creem e tremem. Os demônios creem que Deus existe, eles sabem que Deus existe, mas nem por isso eles são salvos. Então isso acontece. Em Lucas capítulo 8, versículos 11 a 15, nós lemos a famosa parábola do semeador. Lucas 8, de 11 a 15, é um dos lugares onde conta esta parábola. Está em Marcos capítulo 4 também, e em Mateus, não lembro em que lugar. Mas, quando Jesus explica essa parábola, ele diz que a semente que é semeada é a palavra de Deus. Uma cai à beira do caminho, vem Satanás, representado ali pelas aves do céu, ela vem e tomam esta semente. Outros caem em solo rochoso, eles creem, mas por pouco tempo, porque quando vêm as provações, então eles secam. É como uma semente na rocha, porque é só naquela camadazinha de poeira que fica ali que a semente brota, então ela não tem profundidade, a raiz, e ela logo seca. E outra cai entre os espinhos, e os espinhos representam a fascinação das riquezas, as coisas deste mundo. Então as pessoas creem por pouco tempo e depois se desviam. Mas somente aquele que cai em boa terra, aquele que tem um coração que recebe a palavra, crê e ele permanece, ele persevera, então esse é que caiu em boa terra. É esta fé que salva, é esta fé que nos torna filhos de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 23, diz que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, somente pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus, e vivendo esta fé, permanecendo nesta fé, nós acabamos sendo incompatíveis com este mundo, com esse sistema. Por isso, existe essa discrepância. Em segundo lugar, nós somos incompatíveis com este mundo porque nós aguardamos um reino cuja autoridade vem dos céus e não dos homens. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós aguardamos um reino, e nesse reino que nós aguardamos, que é o reino de Deus, que quando Jesus começou a pregar, e João Batista também disse para nós nos arrependermos, porque está próximo o reino dos céus. É nesse reino que nós estamos reunidos, todos os filhos de Deus, e nós cremos que nesse reino a autoridade vem dos céus e não dos homens. Por isso nós somos incompatíveis com o sistema deste mundo. Nos versículos 48 a 52, nós vemos a discussão do sinédrio lá, dos escribas e fariseus, dos principais sacerdotes, dizendo que se eles deixassem Jesus continuar falando, continuar evangelizando, continuar fazendo milagres, sinais como ele estava fazendo, muitos vão crer nele, vai acontecer uma grande movimentação, os romanos vão perceber, porque os romanos sempre mantinham as suas guarnições ali, seus soldados, suas autoridades, e eles iam chegar ali, iam abafar aquele movimento, e eles iam perder o seu lugar. É essa a preocupação deles.
E nesse momento Deus usa Caifás. Olha só que interessante. Deus usa um incrédulo. Caifás não era crente, ele estava como sumo sacerdote, mas o Espírito Santo usa Caifás para dizer uma profecia. Ele é quem disse que convém que morra um só homem pelo povo, do que perecer toda a nação. Então ele estava dizendo isso no coração dele, no coração incrédulo, no coração que fazia parte desse sistema, que amava esse sistema porque o favorecia. Afinal, ele estava em posição de grande destaque, de grande privilégio. Ele não queria perder essa posição, por isso a preocupação de que Jesus continuasse pregando, muitos crescem e viessem os romanos e tomassem o seu lugar, tomassem o templo ali, aquele sistema que eles já estavam bem acomodados ali. Então ele estava querendo dizer que convinha que matasse Jesus, mesmo ele sabendo que era injusto, mesmo ele sabendo que Jesus não era um pecador, que Jesus vinha de Deus. Ele dizia: convém que ele morra, que morra um homem, do que perecer toda a nação. Mas ao dizer isso, o Espírito Santo estava usando, porque ele disse uma verdade, mas só que era uma verdade muito maior. Não é a questão de Israel ser tomada ou ser abafado ali alguma movimentação pelos romanos e serem castigados pelos romanos, mas era os filhos de Deus, o reino de Deus, um reino muito maior, a nação de Deus, que é a nação de Israel espiritual, que Paulo fala mais tarde do Israel de Deus, o Israel espiritual. É por esse Israel que Jesus morreu. Convinha que morresse um só homem, do que perecer toda a nação, mas a nação espiritual, porque também Pedro mais tarde fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, e nós estamos sendo construídos como templos de Deus, templo de Deus. Então é isso, o Espírito Santo usou Caifás, incrédulo, para falar isso. Então aqui João completa, dizendo que ele não falou por si mesmo, mas ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E foi exatamente isso que aconteceu pouco depois. Então nós fazemos parte desse reino, nós fomos reunidos pela morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós somos reunidos, embora nós tenhamos aqui a igreja bíblica, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, os nossos irmãos pentecostais, os neopentecostais e tantas variedades aí de cristãos, mesmo alguns que estão em igrejas que nós taxamos como seitas, porque não seguem exatamente a palavra de Deus, como nós cremos que deve ser seguida, com integridade. Dentro desses lugares, até fora desses lugares, existe uma igreja que nós não sabemos quem são. Nós sabemos que existe o joio e o trigo, e que o joio e o trigo estão misturados. O joio é uma planta bem parecida com o trigo, então eles crescem juntos. Mas no dia da colheita, no dia em que Jesus voltar para reunir os seus, ele vai separar o joio do trigo. Mas por enquanto estamos todos juntos. Mas nós fazemos parte desse reino, e Jesus então nos reuniu, e nós somos incompatíveis porque a nossa autoridade vem dos céus e não da terra. Jesus, quando ele viveu nesse mundo, ele viveu desta forma. Ele viveu como quem está vivendo de uma forma transitória. É como nós cantamos hoje. Eu gostei que o pastor Ismael escolheu hoje aquele hino, Sou Forasteiro Aqui. Eu ia mencioná-lo, mesmo que a gente não cantasse. Era o hino preferido do pastor Alden. Então é isso que nós somos, forasteiros aqui, estamos em terra estranha. Nós estávamos hoje lá com o pastor Lupércio, lá na igreja
batista, né, para nos despedirmos do Samuel. Samuel ensinou na escola dominical e depois foi embora. E o pastor Lupércio falou uma frase interessante. Ele falou de alguém, né, que dizia assim: eu não sou daqui, não quero ser daqui e eu já estou indo embora. É assim que os cristãos são, né? Eu não sou daqui, eu não quero ser daqui e eu já estou indo embora, né? É assim mesmo que passa a nossa vida. Nós somos estrangeiros. Eu gosto muito de uma música que eu ouvia há muito tempo, faz muito tempo que eu não ouço, e ela é um poema que foi transformado em música. Traduzida para o português, ela diz assim, falando sobre Jesus: para viver entre nós numa cama emprestada, ele humilde nasceu. Em um jumento emprestado, ele andou pela estrada, da montanha à cidade, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém as deveu. Tomou um pão de um menino e peixinho emprestado, e a ambos abençoou. Fez o povo assentar-se em redor pelo prado. Foi o pão repartindo e a todos saciou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Numa barca emprestada, a vogar de mansinho, ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha seu ninho, para ter seu descanso. Ele nem teve lá, mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém foi tomar. A caminho da tumba, em salão emprestado, um jantar celebrou. Foi em morto envolvido, em lençol emprestado, e em sepulcro emprestado, afinal repousou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. É muito lindo e muito comovente, e é uma grande verdade. Jesus não tinha nada, tudo que ele usava era emprestado, porque ele não era daqui. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E ele, em algum momento, ele respondeu: meu reino não é deste mundo. E nós também não somos desse mundo, porque nós somos do reino de Deus. Então, nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo. E isso os fariseus, os principais sacerdotes, os saduceus, não queriam desprender. Por isso eles mataram Jesus. Por isso Caifás disse que convinha morrer um só homem do que perecer toda a nação. Ele estava preocupado que os romanos viessem e tirassem o lugar deles. Mas esse não é o nosso caso, porque nós somos incompatíveis com esse sistema. Em terceiro lugar, nós somos incompatíveis com esse sistema deste mundo, porque nós buscamos uma purificação verdadeira e não apenas cerimonial. Nós procuramos ser puros, nós procuramos nos purificar, porque nós somos pecadores, mas Deus nos ordenou que nós fôssemos santos, como Ele é santo. Então essa é a nossa busca, de nós buscarmos essa santidade. Mas, nos versículos 53 a 57, diz que algumas pessoas foram lá. Vou ler aqui de novo. Aqui diz que estava próxima a Páscoa dos judeus, e então muitos subiram para Jerusalém, muitos dos judeus subiram lá para Jerusalém, e eles subiram antes da Páscoa, antes de começar a festa da Páscoa, para que eles pudessem se purificar e assim participar da festa. O que era essa purificação?
era como se fosse um batismo, mas era aspersão, tinha várias coisas lá que eles precisavam fazer, várias cerimônias, que era para eles se purificarem. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam especulando se Jesus viria à festa. Muitos deles estavam na expectativa de ver Jesus para entregá-los aos fariseus, para entregá-lo aos principais sacerdotes, porque eles tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, prendê-lo. Então Jesus, ele tinha se retirado, depois que ele soube que eles queriam matá-lo, ele tinha se retirado para uma cidade perto do deserto, uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos ensinando. E aí então, quando chegou nessa festa, nós vamos ver depois que ele foi realmente, mas aqueles que subiram primeiro, né, entre os judeus, eles foram para se purificar. Mas o que adianta se purificar cerimonialmente se dentro deles estava o ódio contra Jesus? Queriam matar Jesus, queriam entregar Jesus aos sacerdotes, ou no mínimo não queriam nada com Jesus, só estavam curiosos, não criam em Jesus. Então, de que adianta? Nós temos vários sacramentos que Deus instituiu. Nós, evangélicos, temos pelo menos 3. Não sei se eu estou errando, né? O pastor Ismael me corrija se estiver errado. O batismo, a ceia do Senhor e o casamento, né? São sacramentos na igreja, né? Que nós fazemos. Agora, outras igrejas têm outros sacramentos, né? Algumas igrejas têm batismo de crianças, e depois tem a confirmação desse batismo. Alguns chamam de crisma, outros chamam de confirmação, ou de dão algum nome aí, quando a pessoa cresce, né? A criança cresce, ela pode decidir por si mesma, então ela reafirma a sua fé. E muitos outros sacramentos. Mas até mesmo um batismo aqui na nossa igreja, né, é um sacramento, é uma coisa que Deus mandou, que Deus ordenou que fosse feito. Mas o que adianta se batizar se a fé não é verdadeira, se não está purificado em si mesmo? De que adianta nós termos nos batizado? Alguns de nós já nos batizamos há muitos anos, há décadas, alguns de nós, né, nos batizamos. E de que adiantaria, né, esse batismo se nós não estivéssemos buscando a purificação diariamente? Porque o batismo significa, entre outras coisas, a lavagem dos pecados. Significa morrer e ressuscitar, significa nascer de novo, significa ser lavado dos pecados. Mas sempre nós enfatizamos que não é a água que vai lavar, aquilo é só uma cerimônia, mostrando uma coisa que já deve ter acontecido interiormente. Quando aceitamos a Cristo, quando cremos, recebemos a salvação e o perdão dos nossos pecados, nosso coração é purificado. Mas aí nós continuamos na luta, porque nós continuamos sendo pecadores, e é uma grande luta. Eu sei que cada um dos irmãos aqui pode contar, pode testemunhar o quanto é difícil nós mantermos a pureza, quanto é difícil nós buscarmos esta santificação. Mas é isso que nós devemos lutar, como Paulo diz, né? Não sei se foi Paulo, o autor de Hebreus, né? Que nós devemos resistir até o sangue. Então, na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o sangue, né? Então, vamos resistir até o sangue. Paulo falou que ele esmurrava o seu corpo, né? Não literalmente, mas figuradamente, para que ele não caísse em tentação, para que ele não viesse a se desqualificar. Tem até algumas cerimônias que outras religiões não cristãs fazem também. Lá na Índia, por exemplo, tem um grande festival lá que acontece de 12 em 12 anos, numa certa cidade, que eles vão se banhar no rio Ganges. A última vez que aconteceu esse festival foi em 2013, então o próximo provavelmente será em 2025. Nesse de 2013 foram 30 milhões de pessoas para lá.
e eles nadam, né? Eles pelo menos mergulham, passam pelo rio Ganges, e aquilo, segundo a crença deles, está lavando os seus pecados. Mas fora desses festivais, em outras cidades lá na Índia, muitas pessoas estão indo, e anualmente centenas de milhares de pessoas vão lá para fazer essas cerimônias. Mas essa purificação, para nós que somos filhos de Deus, é diferente, é incompatível com o que este mundo faz. Porque nós lemos, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É essa purificação que nós buscamos. 1 Pedro 1:22: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então é esta purificação, pela obediência à verdade, pelo amor fraternal não fingido. É assim que nós nos purificamos interiormente. 1 João capítulo 3, versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 2 Coríntios 11:2, Paulo diz que ele zelava pelos coríntios com o zelo de Deus, porque ele estava preparando aquela igreja para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Era este o trabalho de Paulo, de pastorear a igreja de Corinto. Em 1 Timóteo 5:22, Paulo está dando conselho a Timóteo, dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. E aí ele acrescenta: conserva-te a ti mesmo puro. Então, irmãos, é esta purificação que vale a pena, é esta que realmente agrada a Deus e que é ordenada por Deus. Não é uma purificação superficial, não é uma purificação por sacramentos, como uma cerimônia, como aqueles judeus faziam, que por fora estavam purificados, foram à festa para se purificarem, mas por dentro estavam querendo extirpar Jesus do sistema, porque ele estava incomodando o sistema, estava causando um tumulto. Nós somos, então, irmãos, incompatíveis com o sistema deste mundo. E não adianta a gente tentar se conciliar com este mundo. Não adianta a gente tentar se amoldar com este mundo. Isso nunca vai acontecer. Porque nós, como filhos de Deus, reunidos por meio de Jesus Cristo, acreditamos em coisas sobrenaturais. E isto é incompatível com este mundo. Nós aguardamos um reino cuja autoridade vem dos céus e não dos homens. E isto é incompatível com este mundo. Os filhos de Deus buscam uma purificação verdadeira e não apenas cerimonial. E isto é incompatível com este mundo. Então que nós possamos viver o que nós somos. Nós possamos aceitar. Nós possamos viver como devemos viver para Deus, até o dia em que Ele vier nos buscar. Amém? Deus abençoe.